Fala tropinha, beleza? No vídeo de hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, mais um vídeo de tática, e essa tática de hoje promete, rapaziada. É uma das melhores táticas aqui do Soccer Manager 2026. Uma tática muito boa, eu aconselho você testar, colocar no seu modo carreira. Mas antes de começar o vídeo, cara, não esquece, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o likezão aí embaixo e ativa também o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se puder hypar esse vídeo, vou agradecer demais. Fica até o final, assiste o vídeo todo e pega a tática no fim pra você vencer tudo aqui no SM26. Então é isso, rapaziada, vambora para esse vídeo insano. Boa, rapaziada, e eu fiz aqui essa tática no modo carreira com o Palmeiras. Vocês pediram bastante aí, né, para eu experimentar alguma tática no Palmeiras, então vou trazer essa tática aqui, uma das melhores táticas aqui do SM26 no Palmeiras. Mas antes de tudo, vamos começar aí nas competições, rapaziada. Olha só, Palmeiras é o primeiro colocado aqui no Campeonato Brasileiro, 34 vitórias, 3 empates e apenas uma única derrota no Brasileirão. Foram 105 pontos marcados, rapaziada. Marcamos aí 163 gols no Campeonato Brasileiro todo e tomamos apenas 25 gols. Saldo de gols aqui foi de 138. O segundo colocado foi o Flamengo, ó, olha a diferença. 85 pontos para o Flamengo, 20 pontos à frente, o Palmeiras foi o grande campeão. E na artilharia, olha só, Paulinho do Palmeiras foram 37 jogos e ele marcou 58 gols. O Vitor Roque fez 38 jogos, ou seja, jogou todas as partidas do Brasileirão e marcou 43 gols. E tem também, né, o Rafael Veiga, que jogou 38 também e marcou 33 gols. Ou seja, o Palmeiras marcou muito gol nesse Campeonato Brasileiro. E nas assistências, ó, destaca que o Rafael Veiga do Palmeiras também aí, ele marcou 34 assistências, deu 34 passes para gol aqui no Brasileirão. Na Copa do Brasil, começando nas oitavas, pegamos o Fluminense e o primeiro jogo foi 5-2 para o Palmeiras. Jogando em casa, rapaziada, já começamos aí com uma goleada. E depois na volta no Maracanã também vencemos 3-1 para o Palmeiras, 8-3 no agregado, avançamos para as quartas de finais da Copa do Brasil, onde veio o Flamengo, rapaziada. E no primeiro jogo no Maracanã, metemos 3-0 aí no melhor elenco do Brasil aqui no SM, que é o Flamengo, 3-0 para cima deles, 3-0 o Verdão. E na volta, para garantir, praticamente já classificado, empatamos em casa em 1-1. No agregado foi 4-1 para o Palmeiras. Na semifinal veio o Botafogo, mais um time carioca, cara. E no primeiro jogo no Newton Santos, cara, só 6-1 para o Palmeiras, cara. Mais uma goleada aí na Copa do Brasil. E com certeza já estamos na final, cara, porque no segundo jogo foi outra goleada, 5-2 para cima do Botafogo. O agregado de 11-3, rapaziada. Olha que goleada insana, que confronto absurdo que foi esse entre Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo aqui na semifinal da Copa do Brasil. 11-3 no agregado. E na final pegamos aí o Cruzeiro, rapaziada, que tá com um bom time também aqui no SM. No primeiro jogo foi 4-1 para o Palmeiras. E no jogo da volta, cara, 3-0, ou seja, 7-1 no agregado para o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Não tomamos conhecimento aí de nenhum time aqui na Copa do Brasil e fomos aí os grandes campeões dessa competição. Vamos aqui agora ver os artilheiros. O artilheiro da Copa do Brasil foi o Gabigol, com 13 partidas ele marcou aí 15 gols. Dou destaque aqui pro Vitor Roque do Palmeiras, 8 partidas ele marcou 10 gols, e também pro Rafael Veiga, que marcou 8 gols na Copa do Brasil. Chegando aqui agora na fase de grupos da Libertadores, cara, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, porque isso aqui foi bizarro, mano. O Palmeiras foi o primeiro colocado no grupo com Estudiantes, Libertad e também o Cobressal. E foram 6 jogos e 6 vitórias, rapaziada. Marcamos 41 gols na fase de grupos da Libertadores. Cara, bizarro isso aqui. Eu nunca vi isso aqui antes na minha vida. Na vida real, claro, com certeza não, muito menos aqui no SM, cara. 41 gols na fase de grupos da Libertadores. Sofremos apenas 3 gols e no total aí foram 18 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento na fase de grupo. Chegando nas oitavas, pegamos aí o Rosário Central da Argentina, 3-0 no primeiro jogo. E na volta mais uma goleada, 6-0, no total 9-0 no agregado. Nas quartas de finais pegamos o Estudiantes, cara, que enfrentamos na fase de grupos. Já tinha amassado lá, amassamos aqui também no mata-mata, 6-0 no jogo de ida fora de casa. E 7-1 jogando em casa, rapaziada, com apenas 7 gols aí do Paulinho, cara. Ele amassou demais nessa temporada com essa tática, agregado 13-1 nas quartas de finais. Na semifinal veio o Botafogo e no primeiro jogo 8-1 para o Palmeiras, jogando no estádio Newton Santos.
E na volta foi mais uma goleada, cara. Só goleada insana nessa partida. Eu vou passar pelo calendário para vocês, mas aqui durante as competições vocês já estão observando a quantidade de goleadas que fizemos com essa tática. Por isso que eu tô falando que essa é a melhor tática do SM26. Foi 4-0 aqui, 12-1 no agregado. E a final da Libertadores foi entre Flamengo e Palmeiras, relembrando 2021. E o primeiro gol saiu logo no início da partida, gol do Palmeiras, jogada pela esquerda, entrou na área e chutou no cantinho para fazer 1-0. Logo depois, o Flamengo empatou, cara, jogada pela esquerda e também mais um chute no canto, 1-1. No segundo tempo, o Palmeiras veio para cima, chute na trave e no rebote, gol do Paulinho. E para finalizar a família, o terceiro do Palmeiras veio depois de um lançamento, gol de cabeça do Flaco Lopes. Assim terminou a partida, 1 para o Flamengo e 3 para o Palmeiras, Palmeiras campeão da Libertadores. E na final vocês viram aí, 3 para o Palmeiras e 1 para o Flamengo na final da Libertadores da América. Gols do Paulinho, ele marcou 2 vezes, também um do Flaco Lopes, e o Flamengo descontou com o Savarino. Mas vocês podem ver que nessa Libertadores aqui nessa final foi um amasso total do Palmeiras, foi apenas 4 chutes do Flamengo e 32 finalizações do Palmeiras na partida inteira. Na artilharia da Libertadores, Vitor Roque do Palmeiras, 13 partidas, ele marcou 24 gols. E nas assistências, Rafael Veiga do Palmeiras também, ele deu 18 passes para gol aqui na Libertadores da América. Dando uma passadinha rápida aqui na Sul-Americana, a final foi entre Cruzeiro e Boca Juniors e o Boca venceu por 3-0. Falei bastante de marcar gols, rapaziada, porque essa tática marca muito gol. E olha aqui a artilharia do Palmeiras nesse ano, nessa tática aqui no SM26. O Paulinho foi o melhor artilheiro, com 81 gols em 58 partidas. O Vitor Roque fez 59 jogos, 77 gols. Rafael Veiga, 56 gols. Facundo Torres foram 24 gols. Felipe Anderson, 21 gols. Esses aí foram os principais artilheiros aqui no Palmeiras, nessa tática, que é a melhor tática do SM26. E agora sim, rapaziada, chegando aqui no calendário, vou passar mês por mês para vocês aqui e mostrar algumas partidas. Ó, nesse primeiro mês de fevereiro foram 3 vitórias. Em março, cara, teve muitas vitórias, claro, todos os jogos com vitória e muitas goleadas. Teve 8-0 para cima do Libertad, 7-0 para cima do Fluminense. Cara, não tomamos reconhecimento de nenhum adversário. Teve 10-0 aqui para cima do Cobresal, cara, pela Libertadores da América. Pode ver que o time adversário não chutou nenhuma vez no gol. Teve 11-0 aqui pra cima do Vasco, cara. Ó, se eu mostrar todas, cara, todas as partidas com principais goleadas, sem contar 8-0, 5-0, vou ficar aqui bastante tempo. Vou passar aqui pra vocês darem uma olhada, cara. No mês de maio tivemos aí apenas 2 empates, né, como resultados ruins, mas teve um 2-10 aqui pra cima do Estudiantes pela fase de grupos da Libertadores. O Estudiantes e Botafogo sofreu com a gente nessa temporada. A primeira derrota da temporada foi para o Corinthians, 2-1 para eles, cara. Mas mesmo assim, a tática demonstrou um bom desempenho. Fomos dominantes na partida, mas o futebol é assim mesmo. Às vezes você domina e não ganha a partida. Mas além da derrota, teve 2 goleadas aqui no mês de junho. Em julho, foi só vitória, rapaziada, também, com muitas goleadas. Em agosto, também teve goleadas e um empate. Ó, mais uma goleada aí pra cima do Estudiantes, como já mostrei pra vocês, 7-1. Em setembro, cara, teve 8-1, 6-1 e 11-1 pra cima do Botafogo. Esse mês aqui foi muito insano, muito louco, porque jogamos aí 5 vezes contra o Botafogo e vencemos as 5 com muitas goleadas. Em outubro, o mês foi um pouco mais devagar, mas com certeza muitas goleadas. Ó, 9-0 pra cima do Ceará. Teve um empate aqui contra o Flamengo também pelo Campeonato Brasileiro. Em novembro, rapaziada, terminou a temporada, último jogo 9-0 para cima do Juventude. Mais uma goleada aí do Palmeiras. Como vocês puderam ver, cara, essa tática que marca muito gol, cara, eu gostei muito dela. Então fica aí até o final para você pegar e colocar no seu modo carreira. Chegando aqui no registro do treinador, ficamos aí com 92% de aproveitamento nessa tática. Eu não ligo muito para isso. Mas foi um bom aproveitamento. Foram 59 jogos, 54 vitórias, apenas 4 empates na temporada e apenas uma única derrota, que foi para o Corinthians por 2-1, como eu mostrei para vocês. Conquistamos aí os 3 títulos da temporada, né, os principais: Copa Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileirão da Série A do Campeonato Brasileiro. Nossa maior vitória foi 11-0 para cima do Vasco da Gama. O recorde de vitórias consecutivas foram 16 jogos sem perder nem empatar, só vencendo. E recorde de jogos sem derrota foram 33 jogos
sem perder aqui no SM26 nessa tática. Agora sim, família, vou mostrar essa melhor tática do SM26 aqui pra vocês, cara. E essa tática aqui, cara, eu encontrei lá no canal do Classic, cara, que é um dos melhores aí do SM em postar táticas. O cara faz muita tática boa, então se você não for inscrito, se inscreve lá no canal dele, vou deixar aí na descrição. Ele é referência em fazer táticas aqui no SM26. E eu trouxe essa tática aqui pro canal porque ela realmente é muito boa, vale a pena vocês colocarem no modo carreira de vocês. A formação é um 4-1-3-2, uma formação bem simples aí. Na função dos jogadores, eu vou falar aqui para vocês, os dois zagueiros são destruidor de jogo, os dois laterais são laterais atacantes. O volante aqui é médio combativo, os 3 meias atacantes são organizadores avançados, e os dois centroavantes são general forward. Vou deixar aqui passando na tela para vocês, né? Todas as funções dos jogadores vocês colocam aí corretamente no modo carreira de vocês. E vamos agora para as instruções. Em geral, a amplidão é normal, mentalidade atacante, ritmo rápido, fluidez da formação disciplinado, ritmo de trabalho rápido, criatividade equilibrado. No ataque, os passes são curtos, ataque variado, avançados, levar a bola até a área, jogo amplo, também levar a bola até a área, construção de jogo rápido e contra-ataque sim. E por fim, na defesa, família, pressão todo campo, desarmes agressivo, linha defensiva alta, guarda-redes não e perda de tempo normal. Então essa aí é a melhor tática do SM que eu encontrei até agora, cara. A melhor tática do SM26, a tática realmente muito boa para você vencer tudo aqui no jogo. Em apenas uma temporada, rapaziada, já juntamos aí quase 100 milhões aqui com o Palmeiras. Não tem como você não vencer com essa tática, cara. E no total de 59 partidas na temporada, marcamos aí 271 gols aqui nessa melhor tática do SM 2026. Então tá aí, rapaziada, mais uma tática insana pra vocês, a melhor tática do SM 26 aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo de tática aqui no canal Guilherme XP. Antes de terminar, vou deixar 2 vídeos na tela final, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!